E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre cores. E o principal motivo desse vídeo é que no último vídeo, quando eu estava mostrando o Roblox, eu fui colocar a cor num cubo e usei lá o padrão normal dele, RGB, só que eu expliquei pouco como isso funciona. Então a gente vai conhecer um pouco sobre esse espaço de cor RGB, vamos ver alguns outros também. É, E vamos dar uma olhada também como é que isso funciona em algumas outras linguagens de programação. Então vamos dar uma olhada bem rápida em JavaScript, Lua, Python, né? Além do próprio Roblox, que é o que a gente está olhando agora. Então vamos lá. Então, retomando um pouco o que a gente estava fazendo da última vez, eu tinha criado um bloco aqui e ao mostrar como se alterar a cor do bloco, né, tanto na programação via código quanto por aqui pela interface, eu cheguei aqui e comecei. Esse primeiro é o red, é o vermelho, esse segundo é o green, esse aqui é o blue. Então, por exemplo, se eu zerar esse primeiro número, zerar o red, zerar o green, o verde, e deixar só o blue, que vai até 255, eu vou ter ele totalmente blue, azul. Se eu colocar aqui o 255 no green, ele tem todo o verde possível aqui. Eu posso colocar menos verde, 100, ficou um verde mais escuro. Se eu zero tudo, se eu zero todas as cores, eu tenho preto. Colocar um pouco de vermelho aqui, 200 de vermelho, vai até 255. Eu tenho ele vermelho aqui. E se eu coloco no máximo todas as cores, eu tenho branco, né? É, eu expliquei um pouco desse padrão lá da última vez. Bom, esse aqui é o sistema RGB, Red, Green, Blue. E com essas três cores a gente consegue representar todas as cores que é possível representar no computador, no seu monitor, no seu celular. E, poxa, mas você pode estar pensando, mas como assim? Só com três cores eu consigo representar todas as cores? Sim, consegue. Essas são as chamadas cores primárias, né? É o que na verdade, essas são as cores primárias aditivas, né? E sim, com essas três cores, né, você consegue representar todas as cores que você consegue ver. Mas como isso funciona? Por que acontece essa mágica? Bom, esse aqui, como falei, é o padrão, são as cores primárias. Aqui está dizendo cores primárias, mas na verdade são as cores primárias aditivas. Mas são, na minha opinião, as mais importantes. São as cores primárias luminosas. Né? São as cores que a gente forma através da luz. E eu digo que elas são as mais importantes porque, no final das contas, o que você enxerga é luz. As outras cores primárias, que são as subtrativas, acabam derivando dessa aqui, a gente já vai ver como. Mas, bom, essas são as cores primárias. Mas por que exatamente essas cores primárias? Como é que isso funciona? E por que elas conseguem formar todas as outras cores? Né? Aqui você já pode ver que o red com green dá amarelo, o blue com red dá esse lilás aqui, o blue com green dá o ciano, dá esse azul claro. Isso a gente consegue já ver no Roblox aqui. Né? Se eu pego aqui e coloco o red com o green e zero o blue, dá o amarelo. Exatamente o que a gente viu lá. Aqui. Mas por quê? Por que exatamente essas três cores a gente consegue derivar dessas três cores todas as outras? Bom, a gente precisa falar um pouquinho sobre luz, né? O que é luz, na verdade? A luz, na verdade, é uma radiação eletromagnética. Na verdade, é uma parte desse espectro eletromagnético, né, que
a gente consegue ver. É uma pequena parte, tá vendo? Aqui você tem toda uma faixa do espectro eletromagnético e tem uma pequena dela que a gente consegue ver. Que basicamente aqui, você fizer uma busca no Google, você vai ver que de toda a faixa do espectro eletromagnético tem uma pequena partezinha que a gente consegue enxergar. Isso passando por ondas de TV, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x. é, E por que a gente consegue enxergar exatamente essa pequena faixa aqui com essas cores? Porque, na verdade, essa pequena faixa aqui de frequência e amplitude da radiação eletromagnética é justamente ela que consegue sensibilizar os nossos olhos. Nossos olhos são preparados para serem sensibilizados exatamente por essa faixa aqui. E a culpa disso são três tipos de células. São três células do tipo cone, né? Só que a gente tem três diferentes tipos de células cone. Isso fica no nosso olho. O primeiro dele, né? O primeiro desse tipo é sensibilizado por uma por uma, por uma parte desse espectro de onda eletromagnética com uma amplitude um pouco maior, um comprimento de onda um pouco maior, né? Isso pega uma faixa mais avermelhada do espectro. O outro tipo de cone, vai pegar o tamanho de onda médio, que corresponde a uma faixa a faixa verde, e a outra é sensibilizado por ondas um pouco menores, né, de tamanho de onda um pouco menor, e consegue captar as luzes mais azuladas, né? E, bom, você ainda pode perguntar, poxa, mas eu estou vendo aqui, né, tem o amarelo, logo no meio, por que o amarelo não é uma das cores primárias, por exemplo? Tem um laranja aqui, por que exatamente azul desse espectro aqui que eu estou vendo? Porque justamente o azul, o verde aqui e o vermelho. É porque, na verdade, essas são justamente as cores que mais sensibilizam esses cones. Aqui, então a gente pode ver, né, de maneira normalizada o como como esses diferentes tamanhos de ondas conseguem sensibilizar nossos cones, né? Então aqui a gente tem os nossos três tipos de cone e o tamanho de onda que sensibiliza cada um deles. Então você vê que esse cone do tipo L de large, né, ele é sensibilizado aqui bastante pelo vermelho e também é sensibilizado ainda um pouco do verde. O tipo de cone médio, o vermelho também consegue sensibilizar um pouco ele, mas ele é sensibilizado mais ainda pelo verde aqui. E um pouquinho do nada do azul. E o último tipo de cone, o small, ele é sensibilizado quase na sua totalidade pela cor azul. E nada do vermelho, praticamente nada do verde. Então essas três cores são as que mais sensibilizam os nossos cones. E isso tanto é verdade que se você pegar uma lente de aumento e olhar como é que o seu monitor funciona, você deve saber, o seu monitor é formado por pixels, só que cada pixel é formado por três subpixels, com as cores justamente de red, green e blue, que são justamente as três cores que a gente viu lá que sensibilizam os nossos cones. E é através e tudo que você enxerga à sua volta, você vê tudo colorido e tudo mais, mas na realidade, tudo que você está vendo está retornando para você, está retornando para você essas ondas eletromagnéticas, né, em várias frequências, mas enfim, e do que esse objeto reflete para você nessa composição de red, green, blue, o seu cérebro decodifica para uma determinada cor.
E isso funciona para todo o universo à sua volta, né? Para tudo que você olha. Então, basicamente, tudo que a gente vê é uma mistura de red, green e blue, em termos de cor. E você consegue montar todas as cores visíveis em cima de um cubo, que é esse espaço de cor, né? O red, green, blue é um espaço de cor, né? São todas as cores visíveis disponibilizadas aqui num espaço. No caso, no caso do RGB, é uma forma de um cubo. E aí você consegue, através dessas três coordenadas, definir uma determinada cor, né? Tantos de red, tantos de blue, tantos de green. Você vai localizar uma cor dentro desse cubo aqui. E é justamente isso que a gente faz no Roblox. O que a gente está fazendo aqui é endereçando um tanto de red, green e blue, e ele está indo buscar essa cor dentro de um bloco. Bom, aí você pode pensar, bom, então se o RGB é uma coisa tão básica assim para os nossos olhos e com ela a gente já consegue fazer referência a todas as cores, você pode pensar que a gente não precisaria de nenhum outro tipo de espaço de cor. Mas, na verdade, tem muitos tipos de espaços de cor diferentes e cada um para um propósito diferente. Se você só quiser guardar um tipo de espaço de cor, é o RGB sem sombra de dúvida. Ele vai servir para Roblox e vai servir para N outras linguagens. Toda linguagem que consegue desenhar na tela, colorir na tela, vai aceitar o padrão RGB por definição. Porque é assim que se comunica com o monitor, né? O monitor ele entende formas de RGB no final das contas. Você viu que aqui ele recebe, né, três valores, né, um para red, um para green, um para blue. Se a gente for colocar aqui, criar um script, ponto color igual a color 3 ponto from RGB. Você vai ter aqui, como você pode ver ali na dica, número de red, número do green, número do blue, né, RGB. Beleza. 244 255 00, né? Vai ser quando eu iniciar aqui o projeto, ele vai vir se transformar num cubo totalmente vermelho. Tá aqui, né? Tá. Eu digo que esse sistema de cor é de fato mais importante para programação, porque, bom, se você for ver aqui alguns exemplos em outras linguagens, aqui é um pequeno código em Python, é de um outro projeto que eu já vou apresentar para vocês em outro vídeo. Mas o que ele faz aqui? Ele, ele seta o tamanho da tela aqui, 400 por 500, define a fonte, Arial, e ele renderiza essa string, o pouso do módulo, nessa cor aqui, red, green e blue, 250, 2550. Tá vendo? Esse aqui é o mesmo padrão RGB. Então ele vai escrever isso aqui, o pouso do módulo, em verde. Bom, aqui ele vai colocar isso na tela, tá? E vai desenhar um retângulo aqui. E, de novo, ele vai redesenhar o retângulo. E de que cor? 0 de red, 0 de green e 255 de blue. Eu não vou entrar em muito detalhe em como esse código funciona, porque isso aqui vai ficar para um outro vídeo. Eu quero só que vocês percebam que é exatamente o mesmo padrão que a gente está usando, só que agora em outra linguagem, que é o Python. Vamos ver?
Então, aqui a gente tem o bloco azul, né? Aqui do 255, red, green, blue, 255 está no azul, e aqui eu tenho texto verde, do red, green, 255, todo ligado, e 0. Aqui. O Roblox já é em lua, né? Mas se eu pegar aqui um exemplo de lua aqui no outro, sendo utilizado numa outra engine, o Love, você vai ver que funciona da mesma forma. Aqui, não exatamente da mesma forma, porque aqui ele usa 0 para nada, 1 para tudo, é o 255, e se eu quiser meio de alguma cor, eu colocaria meio aqui, 0.5. No Roblox você também pode fazer assim, tá? Mas, então aqui, de novo, pouso do módulo, nada de blue, né, de red, tudo de green, nada de e nada de blue. Logo, ele setou a cor para verde e escreveu o pouso do módulo. Depois ele vai setar a cor para blue, red vazio, green vazio e blue cheio, 1, e vai desenhar o retângulo. Deixa eu aqui iniciar. E aqui também, agora em lua, né, Love. E só para não deixar de mostrar, um exemplo aqui em JavaScript. Em JavaScript eu tenho essa outra notação aqui, que pode parecer bem diferentona, mas é mais do mesmo. Aqui, a cada duas letras, a cada dois caracteres, eu defino red, green e blue. Então aqui o pouso do módulo 00 para o red. FF é um número hexadecimal. Aqui está em notação hexadecimal. FF significa 255. E aqui 00. E na hora de desenhar o retângulo aqui, um pouco antes eu defino a cor, 00 red, 00 green e FF para blue. Aqui eu já tenho ele, né, apontando para aquele projeto. E aqui e para você perceber que essas coisas se comunicam, aqui no Roblox, né, deixa eu voltar lá para essa definição aqui, esse amarelo. Quando eu volto aqui no meu Color Picker, você vai ver que ele coloca aqui HTML e me coloca isso em hexadecimal, como é que fica. Então, por exemplo, vou escolher uma cor aqui aleatória. Sei lá, esse verde sujo aqui. Ele me deu aqui já a notação em hexadecimal. Eu posso pegar isso, levar lá para o meu projeto em JavaScript, substituir aqui. Peraí que entrou uma tralha a mais. Aqui. Salvei. E aqui ficou aquele mesmo verde, viu? Essas coisas se comunicam. Então, o mesmo padrão RGB vai servir para trocentas outras linguagens e sistemas que você for programar ou desenvolver. Então, isso fica para a vida. Então, agora mais do que nunca, você pode estar pensando assim, bom, se eu tenho RGB, então não preciso mais de nada. O que eu posso concordar é que se você só quiser conhecer um sistema de cor desse, um espaço de cor, o RGB é bem suficiente, é o que eu escolheria. Aqui no próprio Roblox, se você for ver, voltando aqui no script, ele aceita outras formas também de você definir cor para ele. Se você colocar só uma new color new aqui,
ele vai receber 3 números. E aqui eu vou me comunicar exatamente como estava lá no definido no Lua, né? Posso colocar 0, 0 e 1. Virou o azul, tá vendo? Ou seja, o azul completamente cheio. Se eu quiser meio azul, eu coloco meio, 0,5. Ficou menos azul aqui. 0, 0, 0 preto. Vai de 0 a 1 para cada um dos componentes de cor. Essa é uma forma. Mas isso aqui é RGB também. Mas, além do RGB, ele aceita outro espaço de cor também, que é o HSV, que é Hue, Saturation e Value. Matiz, saturação e valor. Matiz a gente pode também entender como tom, né? O tom da cor. Eu acho que a maneira mais fácil de entender a matiz ou tom é pensar em tinta. O primeiro valor eu defino a tinta. O segundo valor eu defino o quão pura é essa tinta. E o terceiro e último valor eu defino a luz que está sobre essa tinta. Então, por exemplo, se eu pegar, eu tenho 360 tintas para escolher. Vai de 0 a 359. Né? É um círculo de tintas para escolher. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, esse espaço de cor não é um cubo, ele é um cilindro. Mas então, primeiro eu caminho num círculo. Eu tenho entre esses 359 tipos de tinta. Vai de 0 a 359, o 360 e o 0 é a mesma coisa, porque eu dei a volta no círculo todo. Então, o 0 é o vermelho, é a tinta vermelha. Né? Bom, vou começar. Eu vou pegar o 0, vou colocar 1 para dizer que ela é uma tinta pura e e como valor vou dizer 1 também para dizer que ela está totalmente iluminada. Bom, perfeito, viu? Saiu um vermelho aqui. Né? Só que eu posso misturar ela com a tinta branca e falar, não quero a tinta vermelha pura, eu quero misturar a tinta vermelha e colocar a tinta branca. Então eu vou meio a meio. Então eu vou colocar 0,5. Olha, tá vendo? Ficou um tom mais pastel, ficou um vermelho esbranquiçado. E agora eu posso falar, não, eu quero, só que agora foi uma sombra em cima desse vermelho pastel. Eu quero que ele esteja um pouquinho mais escuro. Então beleza, vamos colocar ele a meia luz, 0,5. Ficou meio sujo aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho a luminosidade. 0,8. Tá vendo? Ele está um pouquinho mais escuro do que se eu mudar para 1. Foi difícil de ver? Vamos tentar melhorar um pouco. Mas esse aqui é um espaço de cor bem interessante. Ele funciona dessa forma. Tá vendo? Aqui está até a comparação entre os dois espaços de cor. Esse aqui é o RGB, ele é um cubo. E o HSV, ele é um cilindro. Caminhando no círculo, eu escolho a matiz, ou seja, a tinta. Então aqui, por exemplo, numa fatia desse cilindro eu tenho a tinta escolhida. Desse lado aqui eu tenho um verde, por exemplo, desse outro lado eu tenho um amarelo. Caminhando para fora eu tenho uma tinta pura. Caminhando para dentro do círculo eu tenho essa mesma tinta misturada cada vez mais com branco. Para baixo eu tenho ela mais escura, com menos luz. Mais para cima eu tenho ela mais iluminada, até que está com a cor plena aqui em cima, no topo do cilindro. Por aqui pelo GIMP, eu acho melhor para a gente visualizar. Aqui eu tenho o HSV. Né? Então, primeiro,
eu escolho a tinta, aqui é o 0, aqui, 0, né? Eu posso escolher aqui qualquer uma dessas tintas pelo círculo. Deixa eu colocar aqui cor pura, toda a saturação e toda a cor. Tá aqui, tá vendo? O pontinho veio para cá. E aqui eu consigo caminhar, né? Diminuir a saturação, vou deixar esse azul aqui um pouco mais esbranquiçado, tá vendo? Eu vou misturando a tinta branca nele. E se você fizer sei lá, um jogo e precisar colocar uma arte e precisar daquela cor com uma sombra em cima, você diminui o velho. Você tem ela um pouco mais escura. Então ela pode ser uma cor até bem útil para certas circunstâncias. Ela pode ser um espaço de cor bem útil para trabalhar em algumas circunstâncias. E aqui tem uma curiosidade também. No RGB, se você varia o R, se você varia os componentes do RGB de qualquer forma, você sempre vai mudar a cor, né? Qualquer pouquinho que você mexa em qualquer um dos componentes do RGB, você muda a cor. No HSV não. Se eu não colocar luz nenhuma, a cor vai ser preta. Não importa, porque se não tem luz nenhuma você não vai enxergar nada, vai ser preto de qualquer forma, que a cor atual está sempre preto. E também pouco importa você misturar branco ou não, porque, de novo, tá sem luz nenhuma vai ser sempre preto. Por outro lado, eu coloquei, beleza, a luz no máximo, mas eu pego a saturação e coloco no mínimo, ou seja, eu vou misturar 100% de branco e deixar nada da cor escolhida, também pouco importa a matiz. A cor atual vai ser sempre branco. Por quê? Porque eu estou misturando 100% de branco na cor. Não tô pegando nada da cor que eu estou escolhendo. Ah, beleza, eu escolhi um vermelhão aqui no 0, vermelhão, mas a saturação está em mínima, então é branco. Acabou. Eu estou falando, olha, escolhe a tinta vermelha, mas não usa nada da vermelha e usa só branco. Vai ser que cor? Vai ser branco. De qualquer forma. Então é isso. Essa daqui também é um espaço de cor bem interessante para trabalhar. Mas ainda, se você prestou atenção na sua aula de artes, quando alguma coisa pode estar te incomodando. Você fala, não me lembro da minha aula de artes, não é nada disso que você está falando. Eu me lembro da minha tia mostrando lá que o azul com amarelo dava verde, e não é nada disso que você está mostrando, e é diferente. As cores primárias são outras. Talvez você esteja familiarizado com essas outras cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Na verdade, não é o azul, é o ciano, né? O azul clarinho. Na realidade, as cores primárias na sua aula de arte lá, para misturar tinta, vão ser essas daqui, que são as secundárias nas cores aditivas, nas cores primárias aditivas, né? Você tem o amarelo, esse lilás aqui, esse magenta, né? E o ciano. Essa aqui vão ser as suas cores primárias na aula de arte. Por quê? Aqui está a representação das cores primárias subtrativas. O que acontece é o seguinte: tudo que a gente vê, todas as cores que a gente vê nos objetos, na verdade, aquilo é a luz que aquele objeto está refletindo para a gente. Então, se a gente enxerga um objeto amarelo, aqui, voltando para cá,
Se a gente enxerga um objeto da cor amarela, o que significa? Significa que ele está refletindo para a gente a luz vermelha e a luz verde. E o nosso cérebro está misturando essas duas e entendendo como amarelo. E se ele está refletindo a luz amarela, significa que ele está absorvendo a luz azul. Entende? Se um objeto é vermelho, é porque ele reflete o vermelho e absorve a luz azul e a luz verde. Se ele é um amarelo, ele está refletindo para a gente o vermelho e o verde e absorve a luz azul. Isso funciona nas tintas também. Então, se você tem uma tinta amarela, é porque aqueles pigmentos têm a propriedade de absorver a luz azul e refletir a vermelha e a verde. Se eu tenho uma tinta aqui ciano, é porque o que ela faz, a propriedade dela é absorver a luz vermelha. A propriedade da tinta ciano é absorver a luz vermelha. A propriedade da tinta amarela é absorver a luz azul. A propriedade da tinta magenta é absorver a luz verde. Então, ora, se eu misturo uma tinta da cor amarela com o azul clarinho, com o ciano, o que está acontecendo? Eu estou misturando essas duas propriedades. Estou misturando a luz amarela, que tem uma propriedade que eu estou misturando a luz amarela, a tinta amarela, que tem uma propriedade de absorver a luz azul, e eu estou misturando o ciano, que tem uma propriedade de absorver a luz vermelha. Então, se eu misturo essa tinta com essa tinta, a tinta amarela com o ciano, então eu estou absorvendo a luz vermelha e a luz azul. Então a única luz que vai ser refletida vai ser a luz verde. Não sei se ficou claro, mas é por isso que a tinta amarela com a tinta ciano dá verde. Essas são as cores primárias subtrativas, porque elas funcionam subtraindo as cores que são refletidas para a gente. E se você mistura todas, você não tem o branco como na outra, você vai ter o preto, porque nenhuma luz vai ser refletida para a gente. Né? É importante saber isso. Para computação gráfica, normalmente, esse espaço de cor é menos importante, mas ele acaba sendo importante em outro aspecto, na impressão. As tintas aqui que você usa na sua impressora, elas seguem um outro padrão, o CMYK, ciano, magenta, yellow, e K é o black. Nos programas de gráficos que vão lidar com impressão, você tem esse padrão aqui para você usar. O GIMP, por exemplo, tem ele. Você pode aqui colocar no CMYK. Então, você pode... Então, vamos lá. O azul, o ciano, com o amarelo, dá o nosso verde. O azul com o amarelo dá o nosso verde, e com essas três cores você também consegue formar todas as outras cores, né, por subtração. Se você mistura azul, vermelho, o magenta e o amarelo, como a gente viu lá, você tem o preto. Né? Então, vou colocar os três componentes no máximo, eu tenho o preto. Porém, eu também tenho o K, que é o preto em separado. Então, mesmo que eu tenha aqui uma cor qualquer, não importa. Se eu colocar o preto no máximo, eu vou ter preto, no final das contas.
Mas por que que eu preciso de um componente para representar o preto se eu tenho essas... Se esses três componentes aqui juntos, eles também já dariam um preto nesse espaço de cor aqui? É porque, da mesma forma que o RGB tem uma questão física, que é como a, os monitores e os celulares, enfim, como que eles representam a cor, né? Como é que tem é uma propriedade física ali. Aqui também é o como esse padrão aqui é feito para definir como a impressora deveria imprimir aquela cor. E, bom, aí tem um aspecto bem econômico. A cor preta é mais barata do que as cores. O pigmento preto é mais barato que tem, é mais barato que esses pigmentos coloridos. Então, você poderia imprimir o preto assim, mas, primeiro, ele dificilmente vai sair tão puro quanto o pigmento preto mesmo. E depois que ele vai sair mais caro. E depois você colocar as três tintas no máximo, você pode acabar encharcando o papel e vai ficar ruim a impressão, né? É melhor você usar, se quiser imprimir o preto, usa o K mesmo, né? Usa o componente K, que é o melhor. Lembrando que isso aqui, a gente está falando de impressão, né? De verdade. Gente, por hoje é isso. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado a entender como que a cor funciona na computação. Isso não adianta, jogo sem cor, enfim, é importante a gente saber isso para a programação de jogos. E no próximo vídeo a gente evolui um pouco mais aí com o Roblox. E por hoje é só. Tchau, tchau.